Amém. Graças a Deus, irmãos, pela palavra dele, que é sempre fonte de ensino e consolo para todos nós. E eu quero falar um pouco na palavra de Deus sobre este consolo que nós encontramos, especialmente quando nós nos vemos lutando com as nossas contradições do coração. Você já se sentiu assim, culpado pelas contradições do coração? Você já teve aquela sensação de que está em falta, às vezes com alguém, alguma pessoa, né? Talvez a sua consciência te acusando por alguma coisa que você fez, que você disse, da qual você se sente culpado. Você já viu naquela situação em que você sente vergonha, ou constrangimento, até tristeza, e vez após vez aquela memória, ou aquela situação, aquele episódio dramático que você viveu, ele visita você de novo, e você mais uma vez se vê atormentado com aquele sentimento? Você já experimentou esse tipo de sensação de culpa diante de Deus? Você se sente culpado diante de Deus? Se você já teve essa sensação em algum momento, eu quero te convidar a considerar como a gente lida com a culpa que a gente tem diante de Deus, também diante do nosso próximo. Para isso, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 9 até o verso 12. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. E esse será o assunto da nossa meditação na manhã de hoje: perdão das nossas dívidas, que está aqui nessa passagem bem conhecida das Escrituras. Tenho certeza que, assim como os irmãos recitaram o provérbio, são capazes de recitar também esta oração, a oração do Senhor, não é? Que a gente também chama de Pai Nosso, oração conhecida, talvez um dos trechos mais conhecidos de toda a Bíblia. Mas esta oração, é interessante a gente pensar nisso, ela faz parte de uma série de ensinos que Jesus faz aos seus discípulos. Esses ensinos estão registrados aqui em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. E eles são intitulados na história de o Sermão do Monte. Uma série de ensinos sobre como os seus discípulos, quer dizer, aqueles que já creem em Jesus, devem viver a sua vida diante de Deus. E entre muitos ensinos que Jesus traz aqui para os seus discípulos, ele oferece também esta instrução sobre como nós devemos falar com Deus, como nós devemos orar ao Senhor. E nessa oração, Jesus ajuda a gente a entender como deve ser a nossa relação com Deus e também o nosso relacionamento com o nosso próximo. Só que na manhã de hoje, a gente vai pensar só na primeira sentença do verso 12. Essa sentença que é também o tema da nossa mensagem: perdoa as nossas dívidas, perdoai as nossas dívidas. Irmãos, essa ideia de perdão e dívida é uma ideia muito presente, pervasiva, em todas as Escrituras. Toda a Bíblia fala de dívida e de perdão. Jesus aqui está falando com seus discípulos. Ele está sentado no monte, muitas pessoas ao seu redor. Ele está falando no idioma que se falava naqueles dias, o aramaico, e usa essa palavra dívida para fazer referência à realidade do pecado. É uma palavra intercambiável com pecado. Quando ele fala de dívida, ele não está falando de uma dívida monetária, ele está falando da realidade do pecado, que faz com que todas as pessoas sejam devedoras a Deus. Mas há dois sentidos em que nós, como seres humanos, somos devedores a Deus. Há um sentido geral em que todos os homens são pecadores diante de Deus. As Escrituras ensinam isso,
que todos os homens, seres humanos, estão mortos em delitos e pecados. Mas há também um sentido que faz referência àqueles que já experimentaram a graça do perdão e da salvação de Deus, mas ainda assim luta com as transgressões, com as contradições, com o pecado que habita lá no coração. É nesse sentido que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui. Mas antes da gente pensar nesse sentido daquela pessoa que já tem fé, é importante a gente também entender esse sentido mais amplo da culpa, da dívida que todo o ser humano tem. Porque a Bíblia toda conta a história de como o ser humano contraiu uma dívida impossível de ser paga contra Deus. Logo lá no relato da criação, no livro de Gênesis, nós somos informados que o Deus trino, sublime, santo, criador do universo, o Deus eterno, todo-poderoso, que pelo poder da sua palavra, Ele chamou todas as coisas à existência. E mais do que isso, Ele fez tudo com ordem, com beleza. A Escritura vai dizer que tudo que Deus criou era bom. E Ele também criou o ser humano. E Ele formou do pó da terra o homem, da costela do homem Ele fez a mulher, e Ele concedeu a ambos a sua própria imagem, e fez um pacto de amor, um pacto tal em que Ele entrega ao ser humano, e a gente vê isso em linguagem poética, muito bonita no Salmo 8, Ele entrega ao ser humano o governo de todas as coisas, de toda a terra. Só que a Escritura vai dizer que esses nossos primeiros pais, os primeiros seres humanos da terra, logo se rebelaram contra Deus. E cometeram aquilo que um autor vai dizer que foi uma traição cósmica contra Deus, causando espanto e terror até mesmo nos anjos e nos seres celestiais, como a gente vê na bonita poesia de Milton, sobre o paraíso perdido. E o homem trouxe então para si a grande maldição. Essa é a história de Gênesis, nos seus primeiros capítulos, da traição do ser humano contra Deus, da culpa que foi adquirida pela transgressão, pela desobediência, pela rebeldia, do homem que não quis dar ouvidos a Deus, do homem que transgrediu aquele pacto que Deus fez, pacto de amor com o ser humano. E uma dívida cujo preço é a nossa própria existência, a nossa própria vida. Esses eram os termos daquele pacto que Deus tinha feito com o ser humano. É por isso que o pecado é sempre descrito nas Escrituras como uma coisa terrível, maligna. É uma ruptura daquilo que era santo, daquilo que era bom, daquilo que era belo, que introduziu feiura no mundo que era bom e santo. E introduziu ainda mais feiura no nosso coração, no coração de um ser humano. Um autor do período daqueles chamados puritanos, ele usou uma série de adjetivos muito interessantes para descrever a malignidade do pecado. E ele disse que o pecado, pela sua natureza, é vil, odioso, maligno, pestilento, nocivo, hediondo, vingativo, venenoso, virulento, bandido, abominável, mortal. E que ele habita no coração nosso, coração do ser humano. É isso que o apóstolo Paulo ensina, Romanos capítulo 5. Que esse primeiro pecado foi imputado a todos nós, seres humanos, descendentes de Adão. Essa realidade do pecado poluiu a nossa natureza, manchou com essa mancha fedorenta do pecado, tornando todos os homens, todos os seres humanos, culpados diante de Deus. Nós já nascemos com o nosso nome lá no SPC celestial, com uma dívida que a gente não tem condição de pagar, de jeito nenhum. E a gente segue esse curso por vontade própria. Não é como se o pecado fosse uma força invisível assim, do tipo uma força racional que nos convence. Não, nós temos isso na nossa própria natureza. Nós mesmos é que pecamos porque somos pecadores. Nossos corações são duros, orgulhosos, vaidosos. Somos pecadores, longes da glória de Deus, longes da beleza de Deus, longes da santidade de Deus, longes da felicidade com Deus, longes do amor de Deus, culpados, devedores. Esta é a condição de todo ser humano. Mas Deus é bom. E na graça dele, Ele estende a sua mão de perdão. E a todos quantos
ainda não creram no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele por meio de quem o perdão é concedido, Deus faz por graça o convite de que possamos colocar a nossa culpa, colocar a nossa dívida diante de Cristo, para que por meio dele a gente se veja perdoado. Só que aqui, na nossa passagem, o Senhor Jesus Cristo fala já da condição daqueles que, tendo abraçado a fé nele, em Jesus, tendo já sido perdoados, ainda lutam com a realidade do pecado no coração. Ele está falando com seus discípulos. Ele, é verdade, reconhece, a Escritura vai dizer, todos os homens são pecadores, mas esse pecado nosso é perdoado em Cristo. E agora, então quer dizer que a gente está livre do pecado completamente? Você me diz? Absolutamente. O pecado está ali ainda. A gente, de manhã, já acorda, já às vezes, com todo aquele peso das coisas que a gente fez no dia anterior, ou até mesmo das coisas que a gente já começa o dia fazendo, pensamentos, atitudes, ressentimentos, coisas que estão lá dentro da gente, estão lá criando ferrugem e que a gente não consegue lidar com aquilo. Então, Jesus fala que nós ainda temos dívidas. Aquela grande dívida que a gente não é capaz de pagar, foi paga pelo próprio Cristo, mas nós continuamos contraindo dívidas. Nós precisamos pensar nelas. Não é muito difícil para a gente pensar na dívida dos outros, no pecado dos outros. Quer dizer, quando a gente pensa na sociedade, por exemplo, a gente liga o noticiário e vai ver as notícias terríveis de guerras, de fome, de violência, de toda forma de agressão, estupros, latrocínios, fratricídios, coisas terríveis que acontecem. E a gente então vai vaticinar e vai dizer, o mundo inteiro está em pecado. O mundo inteiro é devedor a Deus. Só que Jesus está falando aqui, não destes pecados, mas dos nossos. Esses pecados, que muitas vezes causam até gastura na gente, quando a gente vê por aí, eles serão todos vindicados pelo próprio Deus. Deus mesmo vai julgá-los. A Escritura também promete isso. Aqui o que Jesus está ensinando para a gente é sobre a nossa realidade, como povo dele. As nossas dívidas. Você prestou atenção no pronome que é usado aqui? Perdoa-nos as nossas dívidas. Um pronome pessoal. Ele não está pedindo para a gente olhar para o pecado dos outros, ao que a gente tem facilidade de fazer. Nem dos pecados grandões e nem dos pecados pequenininhos que a gente gosta de ver nas pessoas. Aqui é um convite para que a gente olhe para o próprio coração. A gente ouve tanto aquela expressão, comum em alguns círculos pentecostais do Brasil, que a gente tem que tomar posse da bênção, não é isso? Você deve ter ouvido isso alguma vez, né? Aqui Jesus está ensinando a gente, sabe o quê? A tomar posse do seu pecado. É seu. O pecado é seu. O filho é seu. Você precisa encarar o seu pecado. Nós precisamos fazer esse exercício, que é um exercício às vezes difícil da gente fazer, que é aquele exercício que a gente olha para a gente mesmo, olha para o coração da gente. Mesmo quando a gente não gosta muito daquilo que a gente encontra lá, a gente tem que olhar para lá de vez em quando. A gente precisa. E não é fácil encarar os próprios pecados. Não é fácil encarar as próprias contradições. Não é fácil encarar os próprios limites. Não é fácil encarar o nosso fracasso. Não é, mas a gente precisa olhar, porque essas coisas, claro, elas acusam a gente. Elas colocam a gente para baixo. Não é? E muitas vezes até endurecem a gente. A gente se sente às vezes tão derrotado por certos pecados, hábitos e pensamentos que a gente tem, que a gente não quer mais lidar com eles, a gente quer simplesmente fingir que eles não existem. Eles nos fazem nos sentir derrotados. Eles nos fazem nos sentir culpados. Culpados diante de Deus. Sabe, tem muitas formas diferentes da gente lidar com a culpa. Às vezes a gente racionaliza a culpa, não é? A gente não admite a culpa. A gente começa a justificar certas atitudes, ações nossas, racionalizando-as. Eu agi assim, é verdade, mas eu precisei fazer isso, por conta disso, daquilo outro. Não é difícil a gente se pegar, de alguma maneira, racionalizando coisas que acusam a consciência da gente. Não é?
às vezes a gente não racionaliza, mas a gente minimiza a culpa que a gente tem quando a gente compara com outros. Eu sei que não devia ter feito isso, mas olha fulano, faz muito pior. Eu fiz isso porque o fulano fez muito pior. A gente gosta de olhar o pecado dos outros, né? E de comparar. A gente faz isso. Né? Ou, ainda uma terceira atitude com a culpa, que a gente pode ter, que é ficar completamente rendido por ela. Esmagado pela sensação de culpa. Completamente sufocado pela culpa. E aí a gente se sente miserável o tempo todo. Sempre lamentando, sempre triste, sempre abatido. Nenhuma dessas abordagens é boa. O que Jesus ensina aqui para a gente é um caminho muito melhor, para a gente lidar com essa culpa que a gente tem pelos pecados. Primeiro que Jesus ensina a gente a ser realista aqui. E ser realista é muito importante, por duas razões. A primeira é porque, embora às vezes a realidade machuque, é só quando a gente enxerga as coisas como elas são, que a gente será capaz também de oferecer o tratamento necessário para essas coisas. Você entende isso? Às vezes a realidade dói, mas quando a gente entende as coisas exatamente como elas são e o mecanismo delas, então a gente terá melhores condições de lidar com elas. Mas há uma segunda razão pela qual nós precisamos ser realistas quanto à nossa condição, é porque a realidade se impõe. Não importa o quanto a gente fuja da realidade, não importa o quanto a gente disfarce para as outras pessoas, não importa o quanto a gente tente introjetar uma imagem falsa a nosso respeito. E hoje as redes sociais ajudam muito nisso, né? A gente sempre parece muito bonito sorrindo nas fotos de redes sociais. Não importa. Não importa. A gente não consegue fugir da realidade e ela se impõe. O melhor que a gente consegue fazer é protelar o tratamento que a gente precisa dar a coisas que estão lá dentro da gente. A enrolar. Só que na medida em que a gente faz isso, a gente se machuca ainda mais e torna ainda mais difícil a nossa cura. Então, meus irmãos, sabe o que Jesus está ensinando aqui para a gente? Ele está te ensinando, a você e a mim, a abraçar a sua fraqueza, a abraçar a sua miséria, a encarar a realidade, entender quem você é e a tomar posse dos seus pecados, as minhas dívidas. Eu tenho dívidas. Sabe, isso é um exercício diário para o cristão. O cristão é chamado a fazer isso todo dia. Note uma coisa, eu li até o verso 12, porque o verso anterior, em que Jesus ensina a gente a pedir o pão nosso de cada dia, tem uma ligação com este. Tem um advérbiozinho de ligação dizendo: pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa as nossas ofensas. Sabe por que tem essa ligação aí? Essa ligação está aí porque esse pedido de perdão das nossas ofensas precisa ser também como o nosso pão. Precisa ser diário, é todo dia. É um exercício diário para todos nós. E nós, então, somos convidados aqui por Jesus a ser realistas, a não sufocar a nossa culpa, a confessá-la diante do Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Pai. E quando a gente faz isso todo dia, sabe o que acontece com a gente? A gente vai sendo capaz de perceber as coisas mais sutis, que às vezes passam em branco, despercebidas, da conduta da gente. Coisas sutis e pequenas, que às vezes podem levar a coisas grandes. A impaciência, que pode levar à hostilidade, à agressividade. Aquela autocomiseração, que a gente está sempre com dó da gente mesmo, que pode se tornar em gestos de egoísmo. A gente não pensa em mais ninguém, só na gente. O descontentamento, que pode fazer da gente pessoas invejosas, sempre olhando o que o outro tem, porque a gente nunca está contente com o que Deus deu para a gente. A mesquinhez,
que às vezes parece coisinha boba, é pequena, mas que faz com que a gente possa se tornar avarentos, o olhar cobiçoso, que pode levar a uma infinidade de outros pecados. Então o que Jesus está ensinando para a gente aqui é que porque o pecado é uma coisa grave, séria, e tem o poder de exercer grande força nas nossas vidas, e até mesmo envenenar a nossa relação com Deus, além de nos fazer culpados, nos traz a sensação de fracasso e de vergonha, nos afastam de Deus, nos fazem pequenos, que por isso nós precisamos confessá-los, levá-los diante do Senhor e buscar perdão. E aqui entra o segundo ponto dessa nossa meditação: perdão. Porque se a Bíblia é a história do nosso fracasso espiritual, a Bíblia é também a história do perdão de Deus. É a história da graça, é a história da misericórdia, é a história do amor de Deus que perdoa filhos rebeldes, que perdoa pecadores. O sentido da palavra perdão aqui é muito interessante. A mente hebraica, né, do judeu daqueles dias, até hoje é assim, muito concreta sempre, né? A gente usa certas palavras para traduzir coisas que a gente consegue, às vezes, por exemplo, como nos provérbios, descrever como ações concretas. Então a ideia de perdão aqui é deixar uma coisa para trás, não é? É jogar alguma coisa fora, é mandar alguma coisa embora. É exatamente essa a ideia de perdão que é utilizada aqui no texto de Mateus. O texto de Isaías, capítulo 38, verso 17, ajuda a gente a entender isso. Embora seja um texto do Velho Testamento, é a mesma palavra. Olha o que diz lá: porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Essa que é a ideia de perdão, é lançar para trás, é lançar para longe os pecados nossos. E a Bíblia, então, vai contar também a história de como Deus estendeu as suas mãos graciosas, de misericórdia, para perdoar pecadores, para pagar Ele mesmo essa dívida cósmica que nós contraímos, e para lançar essa dívida para longe de nós. No próprio relato da criação, onde a gente descobre todas as coisas que aconteceram e que produziram esse resultado tão terrível nas nossas vidas, a gente vê também a maravilhosa graça de Deus, que desceu até o homem naquela condição horrorosa em que ele estava, e fez já uma promessa de que ele suscitaria para a mulher um descendente que pisaria na cabeça da serpente. E até que esse descendente viesse, Deus ensinou o seu povo a buscar perdão. A perdão por meio do drama do culto, das cerimônias, do sacrifício. Tudo isso como um ato de fé que confiava na provisão de Deus, no perdão que Ele daria. O livro de Levítico é o livro do perdão. Um livro difícil da gente ler, mas que nos ensina essencialmente que por meio daquele ritual, daquelas cerimônias, cheia de simbolismo, às vezes até um pouco viscerais, não é? Por causa daquele sacrifício do holocausto que era realizado, o que nós temos simbolizado em tudo aquilo é que por meio do sangue de um animal inocente derramado, nós temos a nossa culpa expiada, quer dizer, Deus a remove para longe de nós. Se a vida é necessária para que nossos pecados sejam perdoados, então a vida daquele cordeirinho, que era sacrificada no altar, simbolizava o sangue do inocente pelo culpado. Em Levítico 16, a gente tem aquela celebração que é a mais importante do calendário judaico até os dias de hoje, chamado Yom Kippur, o dia do perdão. É o dia em que o sumo sacerdote faz o sacrifício em favor de toda a nação. E esse perdão, então, ele é simbolizado por meio dessas cerimônias do Velho Testamento, mas é conquistado de forma definitiva e plena pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Olha, agora note que interessante. Aquele que é o Cordeiro por meio do qual o perdão é concedido, é Ele mesmo que nos ensina a pedir perdão ao Senhor. Ele garante. Perdão é conquistado por Ele mesmo. É essa graça de Deus que a gente vê na história da redenção. Na Bíblia a gente vê tantas histórias de perdão. Deus perdoando Adão e Eva. Deus perdoando o povo de Israel. Lembra? Quando Salmo 78 conta essa história. Quando Deus remove o povo de Israel com mão poderosa do Egito, faz passar pelo Mar Vermelho,
entrega a lei lá no Monte Sinai. E enquanto isso o povo dançava e festejava em orgias diante de um ídolo falso, de um bezerro de ouro. Mas ainda assim Deus mostra misericórdia e perdoa. Depois, no período dos reis, o povo de Deus abandonou a Deus, abandonou a palavra, abandonou a lei, abandonou o culto, se misturou com os povos vizinhos, se curvavam a entidades demoníacas, faziam sacrifícios humanos, e ainda assim Deus perdoou. Vez após vez, Deus enviou profetas como Isaías, Ezequiel, Jonas, Zacarias, João Batista, para anunciar o perdão, para reafirmar as promessas de que Ele salvaria e redimiria o seu povo, perdoando os seus pecados. Aí vem Jesus, aquele acerca de quem as promessas eram feitas. Vem Jesus, aquele acerca de quem as profecias foram feitas. Vem Jesus, aquele acerca de quem as cerimônias do culto do Velho Testamento foram feitas. E Ele mesmo vem trazer o seu evangelho, chamando homens e mulheres a se arrependerem, crerem e garantindo o perdão de Deus. E Ele mesmo conta uma história muito interessante, aquela história do filho pródigo, que é tão marcante para a gente, não é? É tão emocionante. Um filho que vira as costas contra o seu pai, que ele dava tudo, que ele dava amor, que ele dava cuidado, que ele dava afeto, dava casa, dava carinho. Ele vira as costas. Ele deseja a morte do seu próprio pai quando ele pede que o pai antecipe a sua herança. A herança é uma coisa que você recebe na morte do pai. Ele diz, dá a tua herança, a minha parte da herança. Que para mim é como se você estivesse morto. Ele vai embora. Ele vai viver a vida do jeito que ele quer. E acaba num chiqueiro. Quando ele se lembra de tudo isso, ele volta para o seu pai. E o Senhor Jesus Cristo então conta que o pai o recebe de braços abertos. O pai o acolhe com amor. O pai o leva para dentro de sua casa. O pai restaura a sua condição de felicidade. E essa é uma imagem poderosa, que ilustra muito bem aquilo que Deus faz com cada um de nós, que busca a sua face para receber perdão. Esse perdão teve um preço, é verdade. Um preço que a gente não dava conta de pagar, mas que Cristo pagou. Em Hebreus 9 a gente aprende que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o Evangelho vai nos ensinar que Jesus, tendo vindo a esse mundo, ele entrega a sua vida em nosso favor para que esse perdão pudesse ser dado a nós. Mais uma vez, qualquer um de nós que ainda não tenha crido em Cristo, olhe para Jesus, olhe para a cruz, veja aqui no pão e no cálice, que simbolizam corpo e sangue de Cristo. Veja aqui o seu perdão, o perdão dos seus pecados, da sua culpa, aquelas coisas que te esmagam, aquelas coisas que te apequenam. Recebe o perdão em Jesus, depositando toda a sua fé e toda a sua confiança nele. Você que é crente, é chamado aqui a rasgar o coração, abrir o jogo com Deus, falar a verdade e dizer exatamente o que está acontecendo. Manda real. Fala o que está acontecendo. A gente precisa aprender a dar nome aos pecados que a gente comete diante de Deus. Até porque Deus já sabe, né? Ele mesmo nomeia os pecados nas Escrituras. Generalismos não funcionam com Deus. Não é mesmo? E dizer a Deus aquilo que nós fizemos nos ajuda também a ser mais intencionais na nossa luta contra o pecado. Se nós temos certas lutas que estão ali e que muitas vezes nos puxam para baixo e que faz com que a gente se sinta muitas vezes longe de Deus, é exatamente aquilo que a gente precisa dizer a Deus, aquela coisa que a gente está fazendo, aquela atitude. Então a gente precisa dizer, Senhor, perdoa-me, porque hoje eu me irei com meu marido, com minha esposa, com meu filho. Eu tenho essa tendência a me irar. Perdoa-me, Senhor, porque hoje eu fui indolente, fui preguiçoso no meu trabalho, não realizei as minhas tarefas. Perdoa-me, Senhor, porque eu alimentei pensamentos lascivos e no meu coração cometi adultério.
São coisas feias que a gente não quer dizer, mas que a gente precisa, porque é só isso que vai nos ajudar a enfrentar essas realidades que estão ali no coração da gente. Perdoa-me, Senhor, porque hoje eu fui mesquinho. Perdoa-me, Senhor, porque eu deixei o orgulho me vencer. Perdoa-me, Senhor, porque eu fui vaidoso. Perdoa-me, Senhor, porque eu tenho sido incrédulo. Perdoa-me, Senhor, porque eu não tenho fé. Perdoa-me, Senhor, porque eu não gosto dessa pessoa. Perdoa-me, Senhor, porque eu não quero conversar com fulano. Sabe? Consegue perceber isso? Essas são as nossas dívidas que nós contraímos. Nós precisamos falar com todo realismo diante de Deus. E sabe, gente, é isso que Deus mesmo vai usar para sarar o coração da gente. Esse pedido de perdão é um gesto de coragem. É um gesto de coragem que Jesus convoca todos nós a realizar. Sabe por quê? Porque ele faz com que a gente coloque aqueles dilemas mais íntimos, né? Dizendo que a gente já basta, eu não quero mais aquele dilema na minha vida, não quero mais ser dominado por erros. Meu coração, basta. O pedido de perdão é também um pedido de ajuda a Deus para que Ele fortaleça a gente nessa fraqueza que a gente tem, para que Ele suscite força para a gente na guerra que a gente tem contra o pecado. O pedido de perdão é um ato de humildade, porque ele reconhece essa nossa natureza pecaminosa e busca auxílio de cima, de fora, daquele que pode nos ajudar. O pedido de perdão é um gesto de amizade, porque a gente não quer entristecer o Espírito de Deus com os pecados. Pelo contrário, a gente quer andar em paz com o Senhor. O pedido de perdão é o abraço da reconciliação. Você já recebeu um abraço de reconciliação? Já? De alguém com quem você estava chateado? É interessante, né? Tem coisas que a gente sente quando um abraço é autêntico e quando não é, por exemplo. A gente sente. Um abraço de reconciliação, de verdade, quando já não tem mais aqueles bloqueios do coração, a gente sabe que é verdadeiro, que é sincero, que é honesto. O pedido de perdão é você abraçando o Pai, entendendo que os seus pecados ofendem a Deus, mas buscando reconciliação com Ele. Uma declaração de amor. É você dizendo: Pai, eu sou fraco, eu pequei, mas eu te amo. Eu peço perdão. Perdoa essa minha dívida. E a gente pode fazer isso de muitas maneiras. A gente pode fazer isso no momento em que um pensamento ocorre para a gente. A gente pode fazer isso no momento em que a gente comete aquele pecado, que às vezes a gente sente: não vou nem orar agora, não é? Já teve essa sensação? Não quero nem orar. Às vezes essa é a hora em que você vai falar com Deus e que Ele vai visitar você naquela iniquidade, te dando arrependimento, graça. Talvez o momento de você pedir perdão seja após algum tempo de reflexão. Você reconsidera tudo o que se passou e avalia aquilo, e você vai concluir: eu agi mal. Não devia ter falado aquilo, não devia ter dito aquilo, não devia ter feito aquilo. Perdão. Os nossos cultos públicos, que oportunidade rica e maravilhosa a gente tem quando nós oramos aqui de forma coletiva, pedindo perdão pelos nossos pecados. Como isso é significativo. Nós temos muitos exemplos nas Escrituras em que os pedidos de perdão eram por toda a nação, ou por toda a comunidade, por todo o povo. Nós fazemos isso regularmente em nossa igreja. Nos levantamos aqui para orar e pedir perdão ao Senhor. Eu preciso concluir, meus irmãos, mas eu preciso dizer para vocês: sabe o que acontece quando você faz isso? Quando você pede perdão para Deus? Sabe? Ele perdoa. Deus perdoa. Sempre. Vez após vez após vez. Se nós temos uma nuvem de pecados,
nós temos também uma abundância de graça, que não acaba. Ele perdoa porque Ele promete que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque Ele é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Ele perdoa porque o quanto dista o Ocidente do Oriente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões, como um pai que compadece-se do seu filho. Ele também se compadece daquele que os teme. Ele perdoa porque foi Ele mesmo que disse: eu sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim, os teus pecados não mais serão lembrados. Ele perdoa e diz ainda: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ele perdoa e garante que já não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Jesus Cristo. Então, meu irmão, quando você se sentir acusado pela culpa, entristecido pelo pecado, sua consciência pesar diante de Deus, lembre-se do perdão que é ofertado gratuitamente, amorosamente, e que Deus está de braços abertos e de coração aberto para te receber e perdoar todos os dias. Sabe por quê? Quando você se lembra do perdão, você vai ser encorajado pelo fato de que Deus já mandou o pecado embora. Quando você se lembra de pedir perdão, você vai ser fortalecido pela realidade de que Deus mesmo se interessa em ouvir a sua confissão. É Ele que te convida a confessar os pecados e a buscar o perdão dEle. Porque Deus se importa com a sua vida, se importa com a sua história, se importa com a sua santidade diante dEle. Ele quer te ajudar a superar essas lutas, a encontrar maturidade na sua caminhada cristã, a fortalecer a sua fé, a ver mais beleza na sua vida, mais pureza na sua vida. Deus se importa e Ele quer fazer isso, e Ele te convida a fazer isso. Quando você lembra de pedir perdão, você tem aquela segurança de que o Pai está sempre de braços abertos para receber os seus filhos, mesmo quando os filhos querem sair da presença dEle, como aquele filho pródigo fez. Quando nós pedimos perdão, nós somos lembrados que nós não carregamos mais o fardo da culpa. Esse fardo já foi lançado sobre Cristo. Quando pedimos perdão, temos a certeza de que a nossa dívida foi completamente paga. Foi Jesus Cristo mesmo que disse lá do alto daquela cruz: está consumado, a dívida está paga. Perdoa-nos as nossas dívidas. É o convite que o Senhor Jesus Cristo faz a todos nós na manhã de hoje. Que Ele nos perdoe os nossos pecados e nós possamos ter a nossa vida e a nossa fé renovados e ter a certeza de que nós somos, pela justiça de Cristo, perdoados para a honra e glória dEle mesmo. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos pelo perdão que nós encontramos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agradecemos que a Tua palavra nos faz promessas de que em Jesus nós somos perdoados de nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos ajude na nossa luta contra o pecado, fazer aquilo que é reto diante do Senhor e a trazer as nossas dívidas diante do Senhor. Assim oramos, com fé e gratidão, em nome de Jesus. Amém.